Fala aí pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo da série sobre impressão 3D aqui do canal. E hoje eu vou, além de mostrar as principais peças e partes de uma impressora 3D, vou explicar rapidamente como funciona o processo de impressão, para você entender a lógica e a teoria por trás de tudo, e mostrar também alguns detalhes sobre a montagem de uma impressora. Bom, vamos começar entendendo como funciona a impressão 3D. Basicamente, é a mesma coisa que imprimir algo numa impressora convencional. Como que funciona a impressão de um documento, por exemplo? Você vai mandar para a impressora um desenho e na impressora tem um cartucho de tinta, que é o material para fazer a impressão. Com esse cartucho de tinta, com essa tinta, a impressora vai movimentar eixos para fazer esse desenho que você mandou para ela em uma base, em uma superfície que normalmente é de papel. Com a impressora 3D não é muito diferente disso. Você também tem um material que vai ser usado para fazer a impressão, só que nesse caso se chama filamento. Nada mais é do que um fiozinho de plástico. Tem vários tipos de filamentos disponíveis no mercado. Rígidos, flexíveis, com textura disso, com textura daquilo e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas basicamente essa impressora vai pegar esse material, esse plástico que você colocou nela, e vai fazer um desenho que você mandou para a impressora em uma base, em uma superfície. Acontece que aqui a gente tem uma superfície normalmente de vidro, ou de alumínio, por exemplo, mas é uma superfície sólida. Esse material, esse carretel de material que é colocado na impressora, vai ser trazido por um motor até uma ponta aquecida, até um hot end, ou bico aquecido, ou cabeça de impressão. Esse bico vai aquecer o material, vai derreter esse plástico e com esse plástico derretido ele vai começar a se movimentar em 3 eixos aqui para depositar esse material na superfície de vidro ou de alumínio e formar o desenho que você mandou para a sua impressora. A diferença é que numa impressora convencional ela faz uma camada do desenho e pronto, acabou a impressão. Na impressora 3D são várias camadas de desenhos do mesmo desenho, e uma camada sobreposta à outra vai formando então a peça que você quer imprimir. Basicamente esse é o funcionamento. Então, entrou um material aqui, um filamento, vai ser aquecido e derretido e vai começar a ser depositado em pequenas camadas para assim formar o desenho que você mandou. São camadas finas, pequenas mesmo, de décimos de milímetros. Então a impressora faz uma camada, sobe um pouquinho, faz outra, sobe um pouquinho, faz outra. E a deposição dessas camadas sobrepostas é que vai formar o desenho, a peça que você quer imprimir. Para conseguir fazer esse desenho, a impressora precisa se movimentar em 3 eixos. Tá? Então você tem 3 eixos, X, Y e Z. Sim, aquela aula de matemática lá do fundamental que provavelmente você estava jogando bolinha de papel e não prestou atenção. Bom, acontece, eu também fiz isso. Mas então, são 3 eixos aqui e a movimentação vai acontecer de forma a cobrir toda a área de impressão disponível na impressora. Então você tem o eixo X, que é a movimentação lateral. É esse eixo aqui, ó. Ele vai para a direita e para a esquerda, fazendo a movimentação assim dentro de um limite. Então a estrutura aqui limita esse movimento a um X de centímetros aqui. Depois a gente tem o eixo Y, que é a mesa, a base de impressão. Essa movimentação ela é para trás e para frente. Então esse movimento frente e trás é o do eixo Y. E a gente tem também o movimento vertical, onde sobe todo esse eixo aqui. Nesse caso aqui é o eixo Z. Então movimento cima-baixo, eixo Z. Então X, Y e Z. Essa movimentação cobre qualquer ponto dentro da área de impressão e é por isso que a impressora consegue fazer qualquer desenho dentro desse limite aqui. Esse limite se chama área de impressão, é definido, como eu já falei, pela estrutura da impressora. Então tem um limite de movimentação assim, assim e assim. Essa área de impressão normalmente é de 20, 22 centímetros de largura e de comprimento por 25, 30 centímetros de altura. É claro que a gente tem impressoras com áreas de impressão bem maiores que isso e até bem menores que isso. Vai depender daí das características da máquina. Mas basicamente é assim que funciona. Para você conseguir fazer tudo isso funcionar, você vai precisar, como eu disse, ter um desenho que você pega lá no seu computador. Você tem que preparar esse desenho, fatiar ele. Lembra que eu acabei de falar que ele faz pequenas camadas e vai depositando uma em cima da outra?
Esse processo você tem que fazer no computador, que é o fatiamento do desenho que você quer imprimir, da peça que você quer imprimir. E daí você manda isso em formato de código para a sua impressora, através de um cartão de memória de um pendrive. Para fazer a operação da sua impressora, tem um painel LCD no frontal dela, e esse painel pode ser operado ou com recurso de sensibilidade ao toque, ou então com algum botão de operação, onde você pode definir então o que você quer fazer com a sua máquina naquele momento. Falando um pouquinho sobre os filamentos, existem vários tipos de material disponíveis no mercado. Você tem o PLA, PETG, ABS, TPU, nylon, enfim, tem uma porrada de coisa aí que você pode escolher. Só que para quem está começando, assim, ó, não vai se aventurar no ABS, não vai no TPU, não vai no nylon. Se você está começando agora, começa com PLA. Você precisa aprender conceitos e bases da impressão 3D antes de partir para um material mais sofisticado e mais complicado de aprender, de imprimir. Se você partir logo para um material um pouco mais complicado, você pode se frustrar. Você pode não conseguir bons resultados e achar que o problema é a sua máquina, que o problema é você, que o problema é alguma configuração. E na verdade não, é só falta de experiência para trabalhar com um material um pouco mais complexo. Então começa com PLA ou PETG. O PETG já tem umas manhas para você conseguir imprimir direitinho. Então, PLA é o mais básico, PETG é o segundo degrau, ABS é o terceiro degrau, depois vem nylon, depois vem TPU e assim por diante. Então, começa pelo básico, aprende e solidifica a sua base de conhecimento sobre impressão 3D para depois você evoluir para outros materiais. Cada um desses materiais tem suas características, como o ponto de fusão, o ponto de temperatura ideal para fazer a impressão. Ele tem características térmicas, mecânicas, de flexibilidade. Cada material tem as suas características. Então, de acordo com a aplicação que vai se dar daquela peça que você vai fazer, você vai ter que também escolher o material adequado. E o preço do material varia de fornecedor, de marca, conforme a qualidade, mas eu posso te dizer o seguinte, ó, já vou te assegurar isso para começo de conversa. Não fica procurando o material mais baratinho do mercado. Tá? Procura por marcas um pouco mais conceituadas, nem que você pague aí R$20 a mais num carretel. Eu já comprei o filamento baratinho e eu sei que ele traz mais dor de cabeça do que benefício. Então, cuidado com as ofertas com o baratinho, que ele pode, na verdade, custar caro e pode custar, inclusive, a sua paciência na hora de fazer impressões. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a montagem de uma impressora chinesa. Essa impressora que eu vou usar aqui nos exemplos é uma Artillery Genius Pro. Aliás, muito obrigado Artillery por ter incentivado e também apoiado essa série sobre impressão 3D aqui no canal. Se você quiser comprar uma impressora igual à minha, na China, direto no fabricante, ou no Brasil, de um fornecedor local, tem dois links aqui na descrição, você pode dar uma conferida. O processo de montagem ele parece assustador, mas não é. Porque olha só, quando você tira da caixa tem muita coisa, mas a impressora mesmo são duas peças, basicamente. Essa base toda aqui, tá, que é a peça principal aqui, aqui dentro tem toda a parte elétrica e eletrônica e o eixo Y. E daí vem com esse suporte, com esse arco aqui, que é o eixo X, o Z e também o suporte de carretel, que vai vir desmontado normalmente. Mas é duas peças que você precisa conectar. Então você olha o manual de instruções, cada impressora tem os seus pormenores para fazer a montagem. Segundo o fabricante, essa impressora aqui ela vem 95% montada e essa é a média, 92%, 95%, 90% da impressora vem montada. Você só precisa colocar essa parte da estrutura aqui, dessa parte superior, encaixada na base, fixar por parafusos e conectar os cabos que fazem o controle e o acionamento dos motores, dos sensores que tiverem nessa parte superior. Então basicamente é isso que você precisa para montar. O crítico da montagem não é encaixar todas as peças, é fazer o ajuste dos carrinhos de movimentação e das correias. As correias têm que estarem bem tensionadas, não em excesso, mas elas não podem ter folga. Então se a correia tiver folga, a sua impressora vai falhar e vai perder a precisão. Então você precisa ajustar o tensionamento das correias da sua impressora, seguindo as instruções do manual. E você precisa, na maioria das vezes, fazer um ajuste no carrinho de movimentação. Então, esse carrinho de movimentação aqui ele é feito com roldanas que correm dentro de um perfil de alumínio. Essas roldanas precisam ser ajustadas para estarem bem compactadas, bem apertadas em relação ao perfil, porque senão ela vai gerar uma folga e o carrinho vai ter jogo. Então você precisa, seguindo as instruções do manual, também fazer o ajuste desses carrinhos.
Hoje em dia o negócio está bem mais facilitado, porque as impressoras vêm com porcas excêntricas. Isso quer dizer que é uma porca com um furo que não é bem no centro. Então imagina que isso aqui seja uma porca de aperto de parafuso. Ao invés do furo ser bem no centro, ele é deslocado um pouquinho aqui para o lado. Então quando você faz o aperto, ao invés dele girar retinho assim, ele faz tipo um arco. Então você só gira um parafuso e ele vai apertar ou soltar um pouquinho a pressão que essa roldana exerce no perfil de alumínio. Então é muito mais simples de você fazer o ajuste. Basicamente é assim que funciona. Se a sua impressora não vier com porcas excêntricas, ela vai vir com uma ranhura onde essa roldana vai correr, vai ter uma folga ali para você fazer o ajuste. Mas basicamente monta a estrutura principal e faz o ajuste das correias e dos carrinhos de movimentação. Depois que você fez isso, você vai ter uma impressora basicamente pronta para começar. Vai precisar fazer os primeiros ajustes nela para daí fazer o primeiro teste de impressão. Mas isso eu não vou falar agora, vou deixar para o próximo vídeo. A gente vai fazer então a nossa primeira impressão. É claro que fazendo os ajustes básicos na impressora antes disso, para que você aprenda realmente como começar a partir do zero até a sua primeira impressão. Se você estiver gostando da série, por favor, comenta aqui. Pode dar sugestões também para os próximos vídeos e dúvidas específicas, é claro que você pode comentar aqui e dentro da minha disponibilidade eu tento te ajudar. No mais, muito obrigado por estar acompanhando aqui o canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo.